Aí, Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Aí a gente ore e sigamos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito da sabedoria, para os encarregardes desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procon, Nicador, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos e, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Isso. Então aqui a gente tem uma situação que precisou de uma solução, né? Precisou de sabedoria para resolver um conflito que estava tendo aqui entre as viúvas dos judeus de fala grega e dos judeus de fala hebraica, certo? Estava tendo umas injustiças assim sendo cometidas e aí teve que resolver esse conflito. O que a gente viu na revista? A origem dos conflitos, né? E nós falamos que a origem tem a ver com a queda e tem a ver com o próprio coração humano, né? As guerras procedem de dentro de nós. Nós vimos os efeitos ou as consequências, a dor de cabeça que dá, e nós vimos também alguma coisa relacionada à solução, como resolver, né, os conflitos. Então nós entramos um pouco nessa área aí. Bom, mas vamos orar, né? Vamos orar, porque eu falei que ia orar e não orei, né? Amém. Pai, muito obrigado, quero te agradecer, te louvar por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor esteja guiando as nossas mentes, corações, nos dando sabedoria, porque sabemos que os conflitos são uma realidade da vida, são inevitáveis e nós queremos a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, para que possamos resolver bem os nossos conflitos, aquilo que está ao nosso alcance também, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, e aí a gente viu esses 3 aspectos e hoje eu vou entrar em algumas outras coisas que a gente não falou aí na revista, tá? Bom, em qualquer grupo, igreja, família, trabalho, pessoas são diferentes, conflitos, certo? Qualquer grupo nós vamos ter isso. Uma vida sem conflitos não é possível nem desejável. Alguns dizem que não é nem desejável, porque o conflito também, de alguma forma, nos leva a crescer. Perceba que aqui, a solução que foi dada diante desse conflito acabou suprindo uma necessidade, um problema, uma carência, uma deficiência que estava acontecendo. Então aumentou, né, cresceu o número de discípulos e aí eles começaram a ter esse problema, né? E aí o conflito fez com que os homens orassem, conversassem, escolhessem diáconos e aí arrumaram uma solução muito boa, então teve um benefício, né? E na aula passada eu falei que a unanimidade, né, uma frase de um autor, fala que a unanimidade, que é todo mundo pensar igualzinho, ser igualzinho e tal, primeiro que é uma ilusão e segundo que é uma criadora de patologias, de doenças. Então assim, uma igreja onde todo mundo é igualzinho, né, onde a gente tenta uniformizar todo mundo, isso mais adoece do que é bênção. Então assim, uma coisa é unidade. A unidade bíblica, ela tem a ver com união no meio da diversidade, dos diferentes. A uniformidade é uma coisa onde você tenta moldar todo mundo no mesmo pensamento. Normalmente você tenta fazer isso na força humana, né? Não é algo que vem do Espírito, porque aquilo que vem do Espírito vai promover unidade. Que é a questão que eu falei domingo aqui, né? De que a igreja é um corpo, é uma lavoura, um edifício, né? Então, para esse povo viver tudo junto e bem, precisa, né, da graça, da unção de Deus, certo? Então, assim, a unanimidade, quando ela é levada ao extremo, ela adoece, né? Ela seria, vamos dizer, a unidade levada ao extremo.
a unanimidade. E isso começa a ter dentro de uma igreja, por exemplo, tédio, é tedioso. Se todo mundo fosse igual a mim, é um tédio, né? Manipulação, violência, tirania, a gente começa a ter isso. Quando um líder, por exemplo, tenta uniformizar, quando um líder deseja unanimidade dentro de um grupo de pessoas que são diferentes, vai ser pesado. Vai ser algo violento, vai ser algo manipulativo. Aí é complicado. Certo? Pensando nos benefícios. Pensa numa criança que não tem oposição. Não sofre nenhum tipo de conflito, de repreensão, de disciplina, né? Essa criança ela não teria motivo para crescer, para progredir. É a mesma coisa se a gente pegar um adulto que nunca toma uma trombada, vamos dizer assim, que não passa por situações conflitantes, ele não cresce, ele não amadurece. Então, a ausência de conflitos infantiliza. Quer ver alguém infantil? É alguém que não passa por conflitos, que não passa por problemas, né? A ausência de conflitos também inibe a criatividade. Aqui eles não encontraram uma solução criativa, tiveram que pôr a cabeça para funcionar, né? Dentro do problema que estava se apresentando. Também a ausência de conflitos faz com que a gente fique escravizado no conformismo. Então não tem conflito, não teve barulho, não teve problema, a gente fica tudo acomodado, tudo sossegado, né? Perceba que até quando Deus permite um sofrimento, uma tribulação, uma adversidade, uma perseguição, é uma forma de nos cutucar e de nos despertar para que a gente mude, né? Para que a gente faça diferente, abandone alguma coisa, tente uma coisa nova. Então é o jeito de Deus também. Deus usa muitas vezes os conflitos para nos aproximar dele, para que a gente cresça, certo? E também a ausência de conflitos vai contra relacionamentos autênticos. Não existe relacionamento autêntico sem conflito. Certo? Pensa num casal, pensa numa igreja, pensa em qualquer coisa. O relacionamento só é autêntico quando tem conflito. A gente às vezes até fala aqui, que eu e a Ju, a gente dá curso para noivos, né? E às vezes quando a gente conversa com um casalzinho assim que está se preparando para casar, e eles falam assim, que eles nunca brigaram, acende uma luz. Por que acende uma luz? Como que duas pessoas diferentes, não estou falando de briga violenta, né? De agressão física, nada. Estou falando assim, opinião. Se os dois assim, nunca há um conflito, nunca tem uma briguinha, nunca tem uma discordância, nunca um fica bravo com o outro tal. Então assim, um dos dois deve estar jogando a toalha, se anulando no relacionamento, às vezes por medo de perder, né? Por medo da separação, não evita o conflito, né? Fica subjugado. A pessoa que fica quieta, né? Aquela coisa, não, eu não brigo, eu não discuto, eu não dou minha opinião porque é melhor não falar. Então essa pessoa vai se anulando. Então percebe que o conflito também faz parte de relacionamentos que são autênticos e verdadeiros. Faz parte, certo? E concordam ou não? Fica meio artificial, né? É estranho. Então, às vezes a gente ouve isso. Nossa, faz 3 anos que está namorando, 4 anos, nunca vocês brigaram, nunca teve um conflito, nunca teve uma discordância. Onde vai morar, o que vai fazer, gostos, né? Um tem um gosto, outro tem outro. Nunca aconteceu nada assim, não. Aí você fala, nossa, meio estranho. Justificam as guerras, porque as guerras entre nações, elas acabaram por trazer avanço, né? Na tecnologia, na medicina. Mas é dolorido pensar que muita tragédia Mas é verdade isso mesmo. Às vezes a gente esquece desse aspecto, né? Mas as guerras que tiveram trouxe inúmeros avanços, né? Um deles, por exemplo, acho que um dos filmes eu vi isso, foi a descoberta do raio-x. Então, por exemplo, o cara fraturava a perna numa guerra, cortava a perna. Aí você imagina, a pessoa que descobriu o raio-x, aí vai poder fazer a cirurgia, colocar o osso no lugar e tal, né?
a própria penicilina, amoxicilina, né, os antibióticos, então os caras pegavam uma infecção, morria. Né? Os enlatados, né, as comidas, né? Teve várias coisas. Por exemplo, que nem eu falei aqui domingo sobre os defensivos agrícolas, né, que são jogados na lavoura. Na Guerra do Vietnã, teve um produto químico que chamava agente laranja, uma coisa assim, que os Estados Unidos criou esse produto para jogar na selva do Vietnã, para matar as plantas, para eles conseguirem ver onde os soldados vietnamitas estavam escondidos. Porque a guerra aconteceu na selva e os Estados Unidos perdeu a guerra, né? Assim, estava em desvantagem na Guerra do Vietnã. Então eles criaram esse agente laranja, que na verdade era um veneno. E aí começou estudos também nessa área aí para a questão de defensivo agrícola, né? Essas câmeras aí que vê em visão noturna, né? Hoje você, dependendo da câmera, você vê em qualquer lugar no escuro. Por que a gente está falando tudo isso? Porque às vezes quando a gente pensa em conflito, a gente sempre pensa só em coisa ruim. Conflito, coisa ruim. Então hoje, né, eu estou dando abrindo um pouco esse, porque aqui a gente viu a origem, a queda e o coração do homem, coisa ruim. Então teve uma queda e o do coração humano procede a ira, as dissensões, as facções, as guerras, coisa ruim. Efeitos, coisa ruim. Né? Nós vimos aqui consequências, o estrago que faz, muitas vezes. E vimos um pouquinho da solução. Hoje, a ideia de eu trazer essa aula para complementar é falar disso daqui, ó. Dos benefícios que estão por trás dos conflitos. Certo? Então vamos lá. Num conflito também eu preservo a minha identidade, a minha singularidade. Eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso me moldar e ser igual a todo mundo. Percebe? Que é a questão da uniformidade, né? Que eu falei. Para nós, o que interessa, biblicamente falando, é que a gente consiga resolver de forma satisfatória. Então, foi citado na quinta-feira passada que naquilo que depender de nós, a gente deve ter paz com todos os homens, se possível. Então, tem situações que a gente não está brigando com a pessoa, a gente não está... Só que a pessoa quer brigar com a gente, sem motivo. Né? Então, não depende só de mim, depende do outro também. Né? Tem pessoa que não gosta de gente simplesmente porque não foi com a cara, não gosta e pronto. Você nunca fez nada para a pessoa, mas eu não gosto de você. E aí você tem um conflito, você tem um problema com a pessoa do nada. Né? Então vamos lá, vamos continuar aí. Perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Não. Tá tranquilo? Aí eu gosto de uma frase assim, de um autor que chama Jacques, ele é francês, chama Jacques e Claire Pujol. É um ator que não sei se ele é psiquiatra ou psicanalista ou psicólogo, e ele diz assim: em todo homem que habita o Espírito de Deus há um trunfo, isto é, o poder de tratar de modo eficaz as suas diferenças com os outros. Qual é a nossa vantagem na resolução? O Espírito Santo em nós. Esse é o trunfo. Né? Então esse autor fala isso, que quem tem o Espírito de Deus tem um trunfo. Tem uma vantagem na resolução de conflitos. Okay? Por quê? Sabedoria de Deus, o próprio fruto do Espírito, né, que nos dá amor, paciência e tal, todas aquelas coisas, bondade, benignidade. Então a gente tem essa vantagem, né? Aí dentro do texto que nós lemos, os versos 3 e 4, o texto de Atos diz assim, ó, qual que foi a solução? Os apóstolos, os líderes, parou todo mundo, ó, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa de cuidar, né, das viúvas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Resolveu ou não resolveu satisfatoriamente o conflito? Tinha um conflito, resolveu. Né? Então eles deram uma solução. Aí o que me chama a atenção também nesse texto aqui é bem no comecinho, que diz assim, crescia o número de discípulos. Quanto mais pessoas,
quanto mais uma comunidade cresce, mais conflito. Concorda? Se já, por exemplo, pensando na igreja, uma igreja de 20 pessoas já tem conflito, imagina uma de 100, 200. O número de conflitos aumenta também, os problemas, os desafios vão aumentar também. Certo? Por isso que tem gente que não quer que a igreja cresça. Tem gente que às vezes não quer, por quê? Vai chegar gente diferente, aí essas pessoas têm um outro jeito de ser, de pensar, aí essas pessoas já começam às vezes a querer se envolver, e elas também têm os seus dons, os seus talentos, aí alguns ficam às vezes meio, chegou agora e não sei o quê, ficam meio assim. Então assim, toda essa tensão, ela acontece dentro, né, de uma empresa, dentro de uma igreja, na família, né? Chega alguém novo na família, há um barulho. E agora? Como que vai ser? E tal. Então, eu achei muito inspirador, né, o jeito que eles deram uma solução, né, deram um desfecho. E isso também é uma situação que normalmente líderes têm que saber resolver conflitos, porque você está na liderança, as pessoas vão vir perguntar para você, e aí, o que nós vamos fazer, pastor? Ou você que é o chefe da casa, e aí, para onde nós vamos agora, pai ou mãe, para onde nós vamos? Vamos para a direita, nós vamos para a esquerda, nós vamos morar nessa cidade, ou nós vamos na outra, nós aceitamos essa proposta de trabalho ou não? Então, assim, líderes precisam aprender a resolver conflitos. Pessoas que têm função de liderança. Por quê? Vai cair nas suas costas. É você que vai ter que dar aí a última palavra, né? E existem situações que a violência, a vingança, acaba sendo um desfecho trágico quando o conflito é mal resolvido. Se o conflito é mal resolvido ou não resolvido, às vezes termina em violência, em pancadaria. Então perceba a importância da gente resolver bem os conflitos. Para nós, cristãos, nunca deve ser essa opção, terminar na violência ou na pancadaria. Mas quando não se resolve, fica uma situação complicada. Esse texto que fala, façam todo o possível para viver em paz com todos, está em Romanos, tá? Romanos capítulo 12. No que depender de vós, né? 17 a 21. E é interessante que o texto bíblico fala assim, no que depender de vós, porque tem situação que foge do meu alcance, né? Tem a responsabilidade então que é do outro, ok? Agora olha que interessante, o meu desejo de ter paz com as pessoas não faz o conflito simplesmente desaparecer. Se tem uma vontade de ter paz com o Wilson e me reconciliar com ele, isso não some com o conflito. Se há um conflito entre nós, tem que ser resolvido. O fato de eu desejar, tudo bem, pode ser um primeiro passo, né? Mas não faz desaparecer. Às vezes o outro me escolheu para ser inimigo dele. Aquilo que eu disse, não gosta de mim, não foi com a minha cara, seja lá pelo motivo que for, né? O coração humano é um poço profundo. Às vezes a pessoa não gosta de você porque por dentro dela existem algumas coisas que ela não sabe lidar e talvez, um exemplo, às vezes pode ser inveja, às vezes pode ser competição, às vezes pode ser o seu jeito, não sei. A pessoa não te escolheu para, né, do nada para ter um conflito com você, amém. Então, é aquilo que eu disse na aula passada, segue o teu caminho que eu sigo o meu, né? Então aí eu coloquei alguns motivos para as pessoas terem conflito com a gente sem ter motivo, né? Por exemplo, o motivo pode ser espiritual, luz e trevas. A Bíblia não fala que luz e trevas não tem comunhão? Você está perto de alguém, você está com uma pessoa, você tenta ser simpático, você tenta ser amoroso, de repente a pessoa está bem com você, de repente do nada ela já está com raiva de ser com ódio. Então o motivo pode ser espiritual. Pode ser carnal, o motivo como a inveja, competição. Pode ser baixa autoestima da outra pessoa, né? Que aí fica perto de alguém que às vezes tem uma estima boa, que está indo bem na vida, que está
e a pessoa se incomoda e aí te escolhe para ser o inimigo dela. Pode ser falha na comunicação. Tem conflito que é falha na comunicação, né? Nossa, eu falei isso, eu falei A, a pessoa entendeu B. Ou eu esqueci de avisar tal coisa, aí a pessoa ficou brava comigo, agora teve um conflito. Então, nós falhamos na comunicação, não explicamos direito às vezes, ou falamos na hora errada, ou enfim. Então, falhas na comunicação também geram conflitos. E o primeiro passo para a violência é o quê? A recusa ao diálogo. Então, uma das questões para resolver conflitos é conversar, é dialogar. Quando não há diálogo, não há abertura, normalmente existe uma posição que é mais dura, mais violenta, porque faltou conversar, faltou diálogo. Então, essa é uma outra habilidade que a gente tem que desenvolver também, saber dialogar, né? Saber fazer essa conversa, né? E tem conversas que são difíceis. Tem conversas que são difíceis. Ó, não tá bom, né? Não é assim, não tá legal, tem alguma coisa estranha. Então, ter essas conversas, de ambas as partes tem que ter um coração humilde, quebrantado, sensível, porque a tendência nossa como ser humano é nos defender, é transferir a responsabilidade para o outro, é culpar o outro, né? É a tendência do ser humano, é aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva no jardim. Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouco. Tranquilo aí? Querem falar alguma coisa, perguntar? Eu não estou seguindo a revista, não. Então, vamos lá. Eu dei uma pincelada em algumas coisas aí, né? Mas um dos benefícios do conflito é um sinal de que eu estou vivo. Aleluia. Se eu brigo é porque eu estou vivo. Se eu ainda estou brigando, estou discordando, é porque eu estou vivo, né? Quando não há mais luta, não há vida. Não há vida. Parou de lutar, entregou os pontos, acabou, né? Então, na vida, a nossa vida, ela tem um dinamismo. E a estagnação gera morte. Normalmente é sinal de morte. Lembra que eu falei domingo, para quem estava aqui, que normalmente os líderes, eles nessa questão da lavoura, e de que tem que cuidar da lavoura, que os líderes eles mexem na terra. E isso incomoda. Eu até citei uma fala aqui que roda aí na internet, que diz assim, que todo mundo é amigo do pastor enquanto o pastor é amigo. Mas quando o pastor começa a ser pastor, aí eu já não gosto mais dele, que agora ele está pegando no meu pé, entendeu? Então, se existe isso, né, alguém pegando no teu pé, alguém te pastoreando, alguém te confrontando, né, tentando te mostrar pontos cegos aí, é porque é a vida. A partir do momento que não tem mais conflito, que a pessoa decide não falar mais nada, não se importar mais com você, silêncio total, relacionamento está morrendo, se já não morreu, certo? Então, um dos benefícios é esse. Se tem o conflito, é um sinal de que nós estamos vivos, né? Que ainda a gente está lutando por algo que a gente acredita naquilo, não é? Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, olha que legal que a Bíblia diz. Eclesiastes 9,4 diz assim, ó: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Os mortos nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 4 e o versículo 6, eu li. Um cão vivo é melhor do que um leão morto, né? Então, esse é um benefício. Está tendo ainda umas discussões, ainda estamos tentando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, isso não está bom, tal, estamos vivos. Está tendo um dinamismo, está tendo alguns conflitos, isso é bom, né? Quantas e quantas vezes aqui na igreja, por exemplo, que a gente errou, fez coisas erradas, sempre eu falei para Ju, nossa, glória a Deus que nós erramos. Ela, como assim? Porque quando a gente erra, a gente aprende a nunca mais fazer aquilo, e a fazer diferente. Então o erro,
ele é uma das formas de eu saber que daquela forma não funciona, né? Muitas pessoas que descobriram coisas, por exemplo, cientistas e tal, o cara testou 1 milhão de vezes o negócio, deu tudo errado, aí acertou uma, aí descobriu a lâmpada, por exemplo. Então, a vida é um laboratório, a gente tenta, erra, acerta, tem que pedir perdão, tem que resolver, tem que voltar atrás, né? Então isso faz parte do crescimento também. Desde coisinha bobinha, pequena, até coisas maiores, né? Um outro benefício que eu já falei, e repito que reforço, é o fortalecimento da nossa identidade. Se eu sempre tenho a posição de não falar, de me anular, minha identidade já foi pro ralo, né? Então, nesse conflito aqui que a gente viu em Atos, cada um encontrou sua essência, cada um encontrou seu papel na igreja, não foi? Teve lá o problema, então é o seguinte, quem é apóstolo vai orar e cuidar da palavra, quem é diácono vai servir as mesas e tal. Ali, cada um encontrou quem era, porque devia estar meio confuso o negócio, devia estar meio bagunçado. Então, assim, o conflito também fez com que a igreja se organizasse melhor. Percebe? E o conflito também teve como benefício reparar uma injustiça que estava acontecendo. Estava acontecendo uma injustiça naquele lugar. O conflito trouxe de volta a justiça. Porque agora, então, todas as viúvas iam ser tratadas de igual maneira. Outra coisa, a gente cresce em maturidade. Lembra José do Egito lá? O que aconteceu com ele? Então, assim, todas as perrengas que ele passou, que José passou, é conflito com o irmão, é conflito com a mulher do faraó, é conflito, um monte de problema, fez com que José assumisse responsabilidades maiores. José nunca teria chegado onde ele chegou se ele tivesse passado por conflitos. Né, que é aquela questão que eu disse da maturidade, né, de a pessoa não ficar infantil. Então, eu até pus uma frase assim: sem problemas, sem histórias. Sem problemas, sem histórias. Fica uma vida acovardada, mutilada e sem uma evolução dinâmica. Não há crescimento, né? Eu marquei uma outra frase aqui de um psiquiatra chamado René Spitz, que ele diz assim: uma existência sem conflito é uma existência de um avarento. Olha o que o cara fala. Psiquiatra. Uma existência sem conflito é uma existência de um avarento. A pessoa ela fica empobrecida, ela não cresce, ela não avança. Outro benefício do conflito, eu reconheço o outro. Espera aí, eu penso desse jeito, eu quero a cadeira aqui, mas o Wilson não. Ele não gosta da cadeira aqui. Então eu sou forçado a enxergar o Wilson. Não se trata de mim, se trata de nós. Eu falei isso domingo também, né? Quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de uma lavoura chamada igreja, nós estamos falando de nós, não se trata de uma pessoa só. Então o conflito me força a enxergar quem eu não quero enxergar ou quem eu não enxergo no meio da comunidade. Me força, né? É assim, né? Então, que nem a gente está discutindo aqui, né? No começo, a melhor opção, se a gente continua de quinta, se a gente faz um grupo pequeno, se a gente muda o dia, né? Porque sempre a ideia é alcançar mais pessoas, né? Nós temos um conflito, nós temos um problema. E aí nisso eu sou forçado, nós somos forçados, estava conversando com Samuel, a ver qual é a situação de cada um. Para eu não ser injusto e às vezes cobrar ou bater em alguém que não merece. Bater no bom sentido, né? Então, é uma situação que existe um conflito que precisa de uma solução. Precisamos conversar, precisamos enxergar o outro, precisamos ouvir o outro, né? Vamos dizer que a gente conversa, o pessoal fala: não, pastor, vamos fazer o seguinte, estudo bíblico nosso domingo de manhã. A gente vem.
Sei. Né? Ou outro dia, ou vamos fazer um outro modelo, né? Que nem nós temos, por exemplo, cursos da Universidade da Família, que daria para fazer aqui um grupo só de homens, ou só de mulheres, como a Ju está fazendo lá com os adolescentes, só adolescentes, estudando um livro. Tem N opções, tem vários dias da semana, tem final de semana, né? Mas nós temos, vamos dizer assim, uma situação conflituosa, né? Porque aí fica o pastor aqui, gente, tem que vir orar, tem que vir no Bíblia Plus, né? E as pessoas olhando e talvez pensando, eu não posso ir, né? Ou eu não quero ir nesse dia, não sei. Então percebe? O conflito, ele faz com que a gente tenha que pensar, enxergar o outro e estimula a criatividade. Porque você vai ter que encontrar soluções criativas para aquela situação, seja qual for, né? Então, isso arrebenta com a nossa zona de conforto, com a nossa tranquilidade, porque a gente gostaria de estar tranquilo, não tendo conflito, tudo na santa paz, tudo caminhando do meu jeito, do jeito que eu quero, só que não é assim que funciona. Então o conflito arrebenta, explode, pensa uma bomba jogando na minha zona de conforto, né? Então percebe o seguinte aqui no texto: os judeus de fala hebraica tiveram que notar as viúvas dos judeus de fala grega. Percebe? As viúvas hebreias estavam sendo atendidas, estava tudo bom, estava todo mundo quieto. Só que as viúvas gregas, dos helenistas, né, elas estavam sendo esquecidas. Então o conflito forçou todo mundo a olhar para quem estava sendo esquecido. Então tem um lado bom, né? Também o conflito muitas vezes pode produzir mudanças e inovações. Estamos com um problema, estamos com um conflito. Desse conflito pode surgir uma estrutura nova, o ministério das mesas, que não existia. É a primeira vez na Bíblia que a gente vai ouvir falar de diácono. Antes, em algum texto da Bíblia, você vê falar de diácono? Então, o ministério diaconal surgiu aqui em Atos, capítulo 6. Surgiu um ministério novo, uma estrutura nova que não existia. Também acrescentou pessoas novas na liderança. Não ficou só ali os apóstolos. Agora já tem outros 7 homens que estão sendo escolhidos para a função diaconal, que tem que ter qualificações espirituais, tem que ser cheios do Espírito Santo, tem que ter sabedoria. Percebe que aumentou a liderança? Aumentou o número de líderes também, né? E como eu disse, clareou, ficou mais clara a missão de cada um. Você é diácono, você é, né? Esse texto de Atos, para mim, é o jeito que o avivamento bíblico crê. Mostra também que diácono é diácono, presbítero é presbítero. São funções ministeriais diferentes. Tem igreja que adota um tipo de cargo, né? Chama de cargo, como se fosse uma empresa. Então, por exemplo, a pessoa começa como diácono e essa igreja, né, algumas dessas igrejas alimentam o seguinte: o diácono ele é menor que o presbítero. Então o diácono, se ele for bem, se ele mostrou serviço, aí ele vai para presbítero. Aí se ele foi bem e tal, é uma escadinha, entendeu? Para mim, o que a Bíblia mostra é que são iguais, mas são funções diferentes por causa do chamado. Então quem é presbítero vai cuidar mais das questões do ensino, de pastorear o rebanho, da oração. Não que os outros não tenham que orar, não tenham que ler a Bíblia. Quem é diácono tem essa pegada mais do serviço, das coisas temporais, né? São funções diferentes, mas não é uma escadinha, né? O avivamento bíblico crê assim, eu creio assim também. Eu não enxergo na Bíblia como, sabe, como se fosse uma empresa onde você vai subindo de função, de cargo, né? Eu acho que pode acontecer de você separar um diácono, alguém para diácono, ou até para presbítero, e a igreja, vamos dizer, se enganar. E aí, com o tempo, você fala assim, mas esse diácono aí está mais para presbítero do que para diácono. Ou esse presbítero tem mais jeitão de diácono, ele está na função errada, e a gente voltar atrás. Né? Agora, não na questão da escadinha, certo? Mas aquele texto que fala
diáconos que servirem bem alcançarão uma boa posição na fé. Ele não está falando aí de uma escala de crescimento que pode, sei lá, uma boa posição na fé, ele pode ser melhor que um pastor. Então, eu entendo essa boa posição na fé como uma espiritualidade muito boa, uma fé, mas não que ele deixou de ser, o chamado dele de diácono mudou para um outro chamado. Entendeu? Tanto é que a gente vai ver esses homens aqui que foram separados, que os caras eram cheios de Espírito Santo e alguns aqui se destacaram até como evangelista e de Deus usar para fazer milagre e tal. Então, assim, quem exerce bem a função tem uma possibilidade de crescer na fé, na espiritualidade, mas não no sentido de... Eu entendo não no sentido assim, de que agora vai ter um outro chamado, entendeu? Esse Filipe, ele não é o mesmo evangelista que aparece lá depois? Sim. Tinha as filhas, 5 filhos. Isso. Aparece aqui, né? Ó, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, né? Mas esse Timão aí que não parece mais também, não. Esse Nicolau aqui, alguns acreditam que lá em Apocalipse, que fala lá da doutrina dos Nicolaitas, que foram os camaradas que se desviaram, foi esse Nicolau aqui, ó. Sabe quando fala Nicolaitas na Bíblia? Nicolaitas. Que acho que lá em Apocalipse, lá que fala das igrejas lá, né? E aí fala que, vocês estão indo bem, é falado para uma igreja lá, porque vocês não seguiram, né, a doutrina dos Nicolaitas. Alguns acreditam que esse Nicolau aqui, ele se desviou depois e criou umas doutrinas estranhas e se tornou um herege, tá? Mas aqui, por exemplo, Estevão, né? Era um dos homens, cheio de fé e do Espírito Santo. E aí Estevão pregava também, né? Então, assim, eu acredito que um diácono pode crescer na fé a ponto de também Deus usar até numa pregação, numa coisa diferente, assim, que seria mais uma função, a princípio, de um presbítero, vai. Eu acredito que pode ter essa mistura um pouco, mas eu não vejo como algumas igrejas colocam que é meio essa visão assim empresarial, né, de empresa mesmo, cargos, né, até alguns usam essa expressão. Qual que é o teu cargo na igreja? Não tem o cargo na igreja, cargo é na empresa. Qual que é o teu ministério na igreja? Qual que é o teu dom? Mas cargo é meio estranho, né? Você é o gerente, você é o vice, você é o... Empresa é júnior, pleno e sênior. Ali você tem essa hierarquia, né? Mas aqui você só vê uma diferenciação pela função, pelo chamado, né? O ministério, alguns vão cuidar aqui. E na igreja, no dia a dia, a gente vê essa diferença, né? Muitas vezes quem tem uma função mais pastoral é alguém que você vê que vai mais mesmo na palavra, no ensino, no cuidado das pessoas. E o diácono, ele tem uma outra característica diferente, que é essa questão assim de já olhar, aqui está precisando mexer e tal, e domingo sou eu para preparar a mesa da ceia, já uma coisa mais do serviço nas coisas temporais, concretas, né? Já que você abriu esse leque de informação, quando lá em Efésios fala dos 5 ministérios que tem na igreja, aquilo lá já nasce daquele jeito, não chega ali por um tempo. Separou os pastores, evangelistas, doutores, profetas e apóstolos. Esses não são cargos? Funções, né? Funções que a pessoa vai crescendo. Eu não creio. Eu creio que ela vai crescendo na fé, na maturidade, mas eu creio que quando Deus salva alguém, Ele já coloca nessa pessoa os dons. Ele já coloca o chamado nessa pessoa. Então vamos dizer assim, por exemplo, um deles aí, né, de Efésios é o pastor, né, mestre. Eu creio que quando Deus me chamou e me salvou, eu era jovem, eu era neófito na fé, eu fui crescendo. Só que assim, à medida que eu fui crescendo, que eu digo não de cargos assim, diácono, não sei o que e tal, mas à medida que eu fui conhecendo a Bíblia, que eu fui tendo oportunidades, a inclinação minha já começou a ir para esse lado, para o lado da palavra, do discipulado. Na verdade é mais ou menos assim, como se Deus me separasse e falasse, eu já te separei, ou qualquer um de nós, tá?
e você é um pastor. Você não sabe ainda, mas no tempo certo, eu estou te preparando, você é um pastor. E quem é diácono, eu creio que Deus já faz isso também, ou um apóstolo, um evangelista, entendeu? A pessoa já, quando nasce de novo, nasce do Espírito, Deus já coloca aquele DNA na pessoa. Não, eu creio nisso, entendeu? Eu creio nisso, mas assim, isso Deus põe uma semente, não pode isso daí, não estou discutindo não. Só Não, é bom perguntar. É o conflito, conflito bom. Uma semente que vai desenvolvendo ali, vai produzindo, e ela vai chegando nesses lugares mais altos, por uma questão, mas exercendo, passando por essas fases, para ir conhecendo a igreja, conhecendo as pessoas, conhecendo o trabalho de cada um também. Não pode ser. Eu creio que é uma semente que vai crescendo, como você está dizendo. Por exemplo, muitos, né, defendem, por exemplo, vamos dizer um pastor, um exemplo do pastor, né, que eu estou dando aqui. Muitos que hoje são pastores, na igreja, apesar de desde o início você vê que a pessoa tem uma inclinação já para o ensino, para as coisas, a pessoa servia como um diácono. Ninguém nem chamava de diácono, mas a pessoa ajudava a carregar as coisas, fazia isso. Quanto que eu não fiz isso em igreja, assim, que era um trabalho diaconal? Porque também o serviço é para todos. Servir, ajudar é para todos, né? Então, por exemplo, eu estou lendo um livro que o cara fala isso, que ele, quando Deus chamou e ele queria pregar, e ele já tinha um chamado pastoral, só que ele era novo, estava começando na fé, e ninguém deixava ele pregar, ninguém deixava ele fazer a função. Por quê? Porque não era a hora, essa semente ainda... Então, o que ele fazia? Ele pegava a pessoa no aeroporto, ele levava a pessoa para almoçar, para jantar, chegava um missionário, chegava um pastor, então ele servia, ele fazia o trabalho braçal, vamos dizer assim. E aí ele diz que sem isso, sem ele fazer esse trabalho também, nunca ele ia ter, Deus nunca ia ter colocado ele na função depois, se ele também não estava disposto a, vamos dizer assim, carregar a mala dos outros, né? É estranho que uma pessoa chegue a um cargo de pastor, de apóstolo, alguma coisa, e não tenha exercido o serviço aos irmãos. Normalmente passa por isso. Quem não passa caiu de paraquedas, aí é problema. Você pode ver, a maior parte serviu. É no servir bem, no Sim. função, que a pessoa vai ser reconhecida. Olha, isso aqui serve, pode, né? Sim. Agora, se a pessoa não serve, vamos pôr ele apóstolo, ele não serve, mas lá ele vai se converter. Não vai dar certo. O que eu digo é que eu acho que quem está olhando, né, lembra que eu falei também que o líder é um equipador, né? É como um treinador que está observando quem é quem. Você vai dar alguns testes para essa pessoa, que envolve serviço, mas você já consegue ver que aquela pessoa ali tem um chamado naquela área. Não adianta você fazer, não, então eu vou pôr primeiro de diácono, vou ungir, vou separar de diácono, para depois, aí, os próprios diáconos começam a entender o quê? Que eu estou numa posição subalterna, que eu sou inferior ao presbítero, porque diácono é a base da pirâmide, né? Presbítero é maior, e depois vem o pastor, depois vem o bispo, não sei o que, entendeu? Então, assim, nesse texto de Atos, ao que parece, é que existe, assim, normalmente nas igrejas, as funções principais. É a função de pastor, de presbítero, que é a pessoa que ensina, que cuida e tal, e a função diaconal. Os dois ministérios mais, assim, que você vê nas igrejas. Aí, lógico, vai ter alguém que, por exemplo, tem mais um viés para evangelista, né, e outras áreas. Então, isso você vai percebendo na convivência. Só que é lógico que essa pessoa tem que estar envolvida, tem que estar servindo, tem que estar... Senão, primeiro que ninguém nem vai ver, né? E outra coisa também importante nesse texto, percebe que a comunidade reconheceu esses 7 homens. A comunidade falou, ó, esse são, né? Então eles não faziam assim também, ó, vê quem que são os amigos de vocês, os mais influentes, de quem vocês gostam aí, separa. Então esse é um problema também em muitas igrejas. Escolhe às vezes por motivos que não são os espirituais. Entendeu? Não são os espirituais. Então olharam para a vida desses homens e a comunidade deu um aval. Então acho que a comunidade tem que reconhecer também. Seja um diácono, seja presbítero, seja evangelista, seja a função que for. A igreja tem que olhar e falar, não, é isso. A gente vê isso na pessoa.
Agora o duro é se a gente põe alguém meio forçando a barra, né? A pessoa falar, não dá não. Acho que aí teve um erro, entendeu? E nós estamos sujeitos a errar também. Então, por exemplo, dentro da nossa denominação, tanto presbítero, diácono, todas as funções passa por um período de experiência, probatório que a gente fala, né? Tem um tempo. Então, por exemplo, o Glauber e a Elisângela estão num período probatório. Então, a gente viu neles um potencial para ser diáconos. Pelo serviço, tal. Eles estão já trabalhando como diácono. Servindo como diácono, né? E aí, depois de um certo tempo, a igreja, o conselho da igreja vai olhar e falar, olha, realmente eles passaram na prova, eles serviram bem, né? Serviram bem, cresceram espiritualmente, estão compromissados, a igreja vê isso, então vamos consagrar. Então, para não fazer uma coisa assim também, então eu acho que o que você está falando, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, né? Essa semente tem que crescer e todo mundo tem que estar vendo. Todo mundo tem que estar vendo essa semente crescer, senão fica meio complicado, né? Essa questão de ficar por um tempo é importante, né? Tem um período de experiência, né? Que está lá em Timóteo, não está em Timóteo lá? Primeiro sejam experimentados? Parece isso, né? Eu dava vários conselhos lá. Não é que cada igreja tem um jeito, né? Lá na Fonte da Vida era assim, né? A pessoa servia bem, era obreiro, né? Aí, dependendo do jeito que ele fruía em alguma área, ele ia ser, no final de tudo, seria um pastor. Raramente, se a pessoa fosse dedicada, não ia ser. Tinha gente que você falava, caramba, eu mesmo estava lá, às vezes falava, não tem nada a ver. Aí era pastor. Assim, conhecimento. Porque a pessoa pode ser muito boa e dedicada, mas às vezes não tem o chamado pastoral, é isso que eu estou dizendo, né? Que é a questão do DNA, né? Não, aí tem até, não vou citar nome exatamente, mas tem bispo lá que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Aí eu estava lá, eu estou falando que eu vi. Então, isso que é ruim, porque aí é a mesma coisa que você colocar alguém, por exemplo, para dar aula para criança, que não tem nada a ver com criança. Entendeu? Assim, não é a área da pessoa. Então, isso vai dar problema, né? O resultado disso é uma igreja, nossa Deus do céu, que deve passar longe, cheia de questões, perguntas, puxa-saco. E fica falando, não, mas ele é o bispo. Pode ir lá e... Porque aí você deu um cargo, uma função, e aí todo mundo tem que engolir aquilo e respeitar, porque é assim que funciona ali dentro, né? Então, e até quem tem mesmo chamado e está na função também tem que continuar crescendo, porque assim, existem também situações que a pessoa parou no tempo e está difícil. Está difícil. Sim. Isso é considerado ela é afastada? Não, tem que ser considerado. Tem que ser considerado. Aí você vai conversar com a pessoa, que nem, por exemplo, dentro do avamento bíblico, nós temos uma modalidade que, dependendo da situação, você pode colocar a pessoa como inativa. Então a pessoa não deixou de ser um presbítero ou um diácono, mas por estar muito tempo, às vezes, não conseguindo atuar, não tem disponibilidade por N fatores, você pode colocar a pessoa como inativa. Aqui quem é diácono? O Odair e a Silvia, Chicão e a Rocilda, Glauber e Elisângela, Tiago e Thalita. Só o Glauber e a Elisângela que estão na experiência, os outros 3 já foram consagrados. Passaram no teste já, né? Então tem 4 casais de diácono hoje na igreja. O presbítero é o O presbítero é o Hércules, o pastor Edivaldo, que já era um pastor quando veio, né, de outra igreja. Aí cada caso é um caso que a gente tem que ir vendo, né, acompanhando e tal, porque aí cada um, eu como pastor, é a mesma coisa assim, se eu pego e eu vou para uma outra denominação, lá ninguém me conhece.
Então as pessoas vão pegar e do lado de lá vão me avaliando, vão vendo assim, eu chego e falo, eu era pastor no Avivamento Bíblico. Aí do lado de lá eles vão realmente dar tempo ao tempo e ver realmente se eu tenho chamado pastoral, né? Enfim. Mas aqui tem... então assim, presbítero é função pastoral, tá? Para nós. Dirige igreja, prega, cuida de ovelha. Então assim, tem hoje o Hércules, tem o Benites, tem o pastor Edivaldo e tem o pastor Daniel. São eles que estão hoje mais assim. Aí cada um é um caso, cada um tem uma situação de vida, né? Isso eu já conversei com eles, como eu converso com outros líderes, então cada um também às vezes vai ter mais ou menos oportunidades de acordo com a correspondência, com aquilo que eu espero de um pastor, com aquilo que eu estou dando de estímulo e recebendo de volta, né? Então também é função dos líderes treinar pessoas, né? Instruir, é assim, aqui no Avivamento Bíblico é assim que a gente é assim que a gente quer, eu espero de você isso, tal. Lembra da comunicação? Para não ter conflito? Então é assim. Aí cada um que cuide do seu ministério. Se responde bem, se desenvolve de uma forma que eu vejo um crescimento, né? E a Bíblia fala sobre isso, que todos devem ver o nosso progresso, né? Então essa pessoa vai tendo, vamos dizer, mais oportunidades, vai tendo, a própria igreja começa a reconhecer mais. Então isso também, né? Porque às vezes a gente também acha assim, a igreja ela é uma democracia, né? Todo mundo tem que, então o pastor tem que fazer uma escala, por exemplo, vamos dar um exemplo, tem 4 presbíteros, então o pastor põe um por mês para pregar, então tem que fazer um revezamento, cada mês é um, diferente. Eu não lido assim. Entendeu? Eu não entendo a igreja como uma democracia. Aí eu vou ver o momento da igreja e o momento espiritual de cada um como está para, né, contar com cada um da sua forma. Como tem diácono que é consagrado e tem diácono que está em experiência, né? Mas é isso. O fato é que nós temos que servir e crescer. Quando isso acontece, quando a gente cresce espiritualmente, está servindo, está sendo bênção, as coisas vão acontecendo, né? As pessoas vão vendo, os líderes vão vendo, né? Então, que mais? Uma outra coisa também, um outro benefício é que os conflitos eles podem revelar problemas ocultos, que nem eu sabia nem o outro. Então eles podem revelar motivações, pensamentos, emoções que estavam reprimidas e que a gente esconde até no nosso inconsciente. Então um dos benefícios do conflito é isso também. Às vezes vem coisas à tona que eu achei que estava tudo resolvido, estava bom, e apareceu. No conflito apareceu. E aí a gente às vezes faz o quê? Não, empurra para debaixo do tapete, esconde isso daí porque é feio. E aí vai piorar a situação. Então negar os conflitos, né? Negar a existência pode tornar as coisas ainda piores. Então aqui, será que não tinha uma discriminaçãozinha dos hebreus em relação aos gregos? Alguma coisa velada? Por que algumas viúvas estavam recebendo certinho a cesta e as outras estavam esquecidas? O que estava acontecendo? Era só uma questão de organização? Não cadastramos as viúvas dos gregos? Ou ali por trás, talvez os hebreus estivessem pensando assim, não, nós somos hebreus, né? Nosso pai é Abraão, é Moisés, nós temos uma linhagem. Esses gregos aí, eram pagãos aí, até ontem, agora se converteram, né? Então os dois ali, os gregos e os hebreus, se converteram ao cristianismo, eram cristãos, mas ali dentro talvez estivesse rolando alguma coisinha que o conflito... Percebe? Então vamos lá, hein? Rápido, para a gente terminar. Princípio para resolver conflito. Primeiro, ore antes de qualquer ação ou palavra. Antes de você partir para cima, falando, agindo, ore antes. Ok? Dependa de Deus. Segundo, analise com carinho e cuidado a demanda do outro.
por que que o Wilson está bravo comigo? Eu preciso ter carinho, cuidado para ouvi-lo. Wilson, por que que a gente não está se entendendo? Vamos tentar conversar aqui, eu fiz alguma coisa para você, teve uma injustiça, né? Foi uma falha de comunicação, não te expliquei direito, ou você falou uma coisa que eu não gostei, ou enfim. Então, corrija o que precisa ser corrigido e pare de se justificar. Certo? Porque a gente fica, então, porque eu fiz isso, porque, né? E não resolve, né? Uma outra coisa também, às vezes é bom compartilhar com uma outra pessoa de fora. Lembra que a sabedoria também mora na multidão, né? Dos conselheiros. Às vezes é bom você pegar, levar para alguém e a pessoa fala assim, é você que está errado. Você estava achando que era você que estava certo. Aí você leva o conflito para um outro e o outro vai falar, é você que está errado. Então o que eles fizeram aqui no conflito? Jogaram a bomba nos apóstolos. Ó, tá dando rolo lá, as mulheres estão brigando. Os maridos, o pessoal está brigando aí, os gregos e os hebreus jogaram, compartilharam com mais pessoas. E aí teve uma solução. Outra coisa também, para resolver, deixe claro que você não pode ser tudo para todos. Eu não sou super-herói, eu não sou Mulher Maravilha, não sou Superman, Mulher Maravilha, eu não posso ser tudo para todos. Tem hora que você vai ter que falar não. O irmão pode vir aqui correndo aqui em casa me atender. Agora eu não posso. Pronto, gerou um conflito. Não posso. Nesse momento eu não posso. Né? Então, pegando de novo o texto. Ó, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, para o negócio não ficar pesado aqui, para eu não ficar fazendo tudo, então é o seguinte, eu vou me dedicar à palavra e à oração. Você vai cuidar das viúvas. Divisão de tarefas. Então essa é uma das formas de resolver conflito. Então, quem é pastor, a gente que lê coisa de liderança, tudo, uma das coisas que muitos líderes erram é o quê? Querer fazer tudo. Esse é um erro do líder. Então é o líder que prega, é o líder que canta no louvor, é o líder que vai no mercado comprar a comida que vai ter na cantina, o líder faz tudo. Dá recado, faz o dízimo, faz tudo, entendeu? Então assim, ó, esse mês, por exemplo, só domingo eu fiz o dízimo, foi proposital, né? Eu me escalei, né? Porque eu que faço a escala, porque eu queria dar uma palavra para a igreja, assim, então no fim, tranquilo. Mas assim, o mês passado, o mês inteirinho, são outras pessoas que falaram do dízimo lá. Não fui eu. Domingo na ceia também, o que eu fiz aqui? Pedi para o pastor Daniel, os outros pastores conduzir a ceia. Que eu já tinha feito o dízimo, já tinha pregado, já tinha dado recado, né? Tá bom, né? Por hoje tá bom. Então deixei eles conduzirem, entendeu? Então uma forma de se distribuir tarefas, isso evita cansaço, evita conflito, evita um monte de coisa, né? Pastor, dá tempo para uma pergunta? Dá sim. Aquele conflito que tem no livro de Atos, um pouquinho para frente, quando eles estavam ali, né, acusando os judeus, queriam que os gentios fizessem o mesmo ritual deles, e daí por fim levou para a igreja de Jerusalém, lá eles decidiram escrever uma carta, falando, olha, evitem a imoralidade, o sangue de animal sufocado, né? Isso, o sangue de animal sufocado, eu não lembro. Deram acho que duas orientações só, assim. Duas ou três coisas para não ter mais problema, quer dizer, estava tendo uma baita de uma guerra, era três coisas ali, e você viu, o negócio chegou lá em Jerusalém. Foi para um conselho, né? Para esse conselho avaliar e falou, ó, para nós pareceu bem essas resoluções, siga. Né? Agora o problema disso é que quem gosta de brigar, quem gosta do conflito, não aceita nada, né? A pessoa quer do jeito dela. Então esse é um problema também, às vezes vai para o conselho, vai para a instância maior, é dado uma solução, é dado um direcionamento e a pessoa não se submete. Né? Tem certas decisões, e no caso dessa aí, a Bíblia fala que Tiago levantou com sabedoria lá, Pedro na igreja, né? E deu uma palavra. Se não tiver também pessoas dispostas a acatar isso daí, o conflito não termina, né? Aí vai entrar naquilo que a gente conversou já. A pessoa que está criando o conflito e não se submete, não aceita, olha, se para você não tá bom assim, se tudo você discorda, tal,
Tchau, meu, procura outro lugar. Então, assim, às vezes a gente quer resolver o conflito sendo politicamente correto, não batendo de frente com ninguém. Em nome da paz, a gente não tromba com ninguém. Tem situações na vida que você vai ter que trombar. Você vai ter que disciplinar, você vai ter que corrigir, você vai ter que fazer algo, entendeu? Ter algum tipo de ação, porque a pessoa, ela é uma causadora de conflito e ela não quer a paz, ela não quer resolver. Tem gente que resolve como? Olha, já que eu sou do contra sempre, então eu prefiro abrir mão da minha função, eu vou continuar na igreja, por exemplo, mas eu quero abrir mão da minha função, beleza? Tranquilo, é melhor mesmo, porque não dá, do jeito que tá, não tem condição. Você explica, você mostra, né? Então imagina que de Jerusalém vem lá uma orientação e aqui embaixo os caras, seguinte, meu, mas eu quero comer carne de animal sufocado, então vai comer, então vai, né? Os caras estão dando direcionamento aí vindo de Deus e... Então, tem situações que o negócio vem de Deus diretamente, né? Questionar uma coisa. Então, mas questiona. A gente sabe que tem, né? Gente, é isso, tem mais coisa, mas depois a gente fala. Tem bem pouquinho, mas depois a gente conversa, que já 9, né? Mas você viu quanta coisa que tem envolvendo o conflito? Quanta coisa que envolve. Por exemplo, às vezes uma maneira de resolver o conflito é negociar. Que nem lembra Abraão e Ló? Ó, é o seguinte, eu cresci muito, você cresceu muito, os nossos pastores estão brigando aqui. Aí, parente ainda, para piorar a situação, né? Então é o seguinte, ô Ló, olha aí, escolhe aí, meu, para que lado você for. Se você for para lá, eu vou para lá. Não é? Então, é uma situação também, às vezes tem situações que conflitos aparecem porque os dois cresceram muito. É doido isso, não é? Tem duas pessoas ali que cresceram muito. Vocês lembram que a pregação de domingo aqui em 1 Coríntios? Qual que é o rolo? Se você ler com cuidado 1 Coríntios, várias vezes o apóstolo Paulo vai falar do Apolo. Várias vezes. Porque ali dentro, o que aconteceu? O Apolo devia ser um cara bom. Era um cara que conhecia muitas escrituras. Quando Paulo fala assim, um plantou e outro regou, o que ele está dizendo? Fui eu que ganhei vocês para Cristo, mas é Apolo que está regando. Então Apolo que era o discipulador, Apolo que estava formando aqueles irmãos. Então começou o quê? Que é um partidarismo, eu sou do Apolo. Meu pastor é o Apolo, um exemplo. E os outros, não, eu sou de Paulo. Então Paulo escreve a carta e tem que combater isso, dizendo, nem Apolo, nem Paulo é coisa nenhuma, mas é Cristo, né? Nós estamos trabalhando pela mesma causa e cada um vai receber a sua recompensa de acordo com o seu trabalho. Mas Apolo cresceu também ali. A ponto de Paulo estar tendo que se defender, vamos dizer, tendo que dizer, Aí tem uma parte que tem hora que parece até que Paulo está apelando. Tem uma parte que ele fala assim, gente, ainda que outros edifiquem sobre a vida de vocês e tal, lembre-se que eu que gerei vocês. Vocês não têm muitos pais na fé, eu sou o pai de vocês. Então você percebe na fala do apóstolo Paulo o quê? Que ele está tentando igualar as coisas, mas que Apolo ali dentro da igreja tinha uma força grande. Tinha uma influência grande. Então os conflitos fazem parte, né? E a gente está falando de situações dentro da igreja, né? Entre os irmãos, né? Imagina fora aí, né? Aí o pau quebra mesmo, né? Aí o negócio aí entra mentira, entra violência, entra ameaça, aí a coisa, né? Infelizmente na igreja às vezes acontece também essas coisas, mas não era para ser assim, né? Era para a gente que resolver na sabedoria de Deus, debaixo de oração, na humildade, né? Olhando o lado do outro. É para ser assim, é o jeito bíblico, espiritual de se fazer a coisa, né? Mas nem sempre é assim que acontece, né? Depois aí a Bíblia fala de desavenças violentas, né? Por exemplo, quantas e quantas igrejas que essas reuniões de conselho, né, seja lá qual for a denominação, que os caras falam disso aí, briga mesmo assim, feia, entre os líderes, né, o conselho da igreja, de bate-boca mesmo, nego levantar e sair da reunião,
coisa pesada. Então, é tão gostoso quando você faz uma reunião e a coisa é leve, né? E tem uma paz, e a gente consegue chegar num consenso. Mas assim, quantas vezes eu já ouvi isso? Aqui, graças a Deus, já teve questões assim da gente discordar em uma coisa ou outra, né? Mas assim, pelo menos no tempo que eu tô aqui, assim, de briga dentro do conselho, da reunião ser uma coisa pesada, de você pensar assim, nossa, a próxima reunião, só de falar na reunião já tem, o cara começa a tremer, né? Começa a trazer segurança. É, porque tem lugar que é pesado, às vezes, carnalidade, né? Carnalidade, ego humano, aí entra um monte de coisa, né? É isso, gente. Na Assembleia de Deus o negócio pega, né? Não é só lá não, viu? Não é só lá não. Muito grande. É. Em todas as... Onde tem ser humano, tem fight. Sabe o que é fight? Fight. Em inglês, fight. Briga. Tem, né? Ixi. Faz parte do crescimento. É um lixando o outro, né? Vamos ficar em pé, gente? Vamos orar? Vamos embora. Então. Marcos, ora aí pela gente aí. Que Deus nos dê a santa paz. Deus, obrigado, Senhor. Amém, por Jesus. vivermos essas coisas, Pai. Somos teus filhos e às vezes parece que isso é tão fora da nossa realidade, mas é do Senhor, Pai, que tenhamos conflito. Muitas vezes a palavra que diz que o Senhor permite isso para ver melhoras na nossa vida. Amém, Jesus. Dá-nos o crescimento. Descobrir coisas novas, depender mais do Senhor, agir Amém. pela fé e entender, Deus, que nós erramos, nós mesmos, enquanto também outros erram. Que essa palavra fique no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Uma palavra que seja pregada, literalmente pregada no nosso coração. Amém, para que Jesus. possa ser levado, Deus, por esse espírito de sabedoria, de entendimento, Em nome de de resolver as coisas. Ajuda-nos a sermos pacificadores. A palavra diz que os filhos de Deus, Senhor, eles são pacíficos, bem Verdade. pacificadores, porque eles, Senhor Jesus, conhecerão a Deus. Eles Amém. verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Nos abençoa, nos leva em paz agora para casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Sábado livre, domingo culto de Páscoa, hein?